Oi pessoal, mais um vídeo pro nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaís. E eu sou o Murilo, tudo bem? Estreando aqui no canal. E hoje a gente vai falar do tema que eu acho que mais nos perguntam quando a gente se mudou e até hoje, que é como a gente trouxe os nossos gatos, né? Pra quem não sabe, a gente tem dois gatos, o Miguel e a Margot, que estão escondidos em algum lugar por aqui. E a gente trouxe, quando a gente foi pra Irlanda, a gente levou eles. E quando a gente veio pro Canadá, a gente também trouxe, né? Eles são nossa família, então a gente não abandonaria eles. E esse processo todo foi um pouquinho longo e um pouquinho caro também, né? Então pra você que é mãe ou pai de pet, eu entendo que essa dúvida é uma dúvida constante, uma preocupação constante. E a gente realmente tem que se preparar com antecedência, porque como eu disse, é um processo longo e caro. Primeiro eu vou falar um pouquinho como que foi pra levar eles pra Irlanda em 2022, depois o Murilo vai falar como que foi pra gente trazer esse ano pro Canadá, que também teve um processinho e também gastamos uma grana, né? Foi uma grana, mas já foi bem mais tranquilo, porque a gente já tinha uma experiência. Então isso que a gente quer trazer aqui pra vocês virem e aproveitarem a viagem mesmo, trazer seu pet, tá tranquilo, tá certinho que os documentos estão tudo ok. Então a gente quer passar isso aí pra vocês. E a nossa experiência, a primeira viagem foi horrível, foi muito difícil, e a segunda já foi bem mais tranquila, né? Nossa, a segunda foi muito mais tranquila. A gente teve um perrenguezinho só com a Margot, que ela ficou mais agitadinha, mas Foi coisa de todo uma o hora. resto meio que a gente já sabia por onde que a gente ia passar, o que que era cada coisa, então a gente já tava bem tranquilo. Sim. Então, para começo de conversa, a gente morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então a gente fez esse processo todo de lá no ano de 2022. A primeira coisa que a gente fez foi procurar uma clínica veterinária, um veterinário que tivesse feito já esse procedimento. Se você puder fazer isso, mesmo que seja um pouco mais caro, eu aconselho a investir, porque isso vai te dar uma segurança maior. Então a gente achou uma clínica veterinária que já tinha mandado alguns animais para a União Europeia, inclusive um ou dois animais para a Irlanda, então isso nos ajudou bastante. Mas se você não tiver condições, eu conheço pessoas que fizeram esse processo por conta. Eu não aconselho porque eu acho muito arriscado, né? Mas cada um sabe do seu budget. E o nosso processo demorou mais ou menos uns 4, 5 meses, né? Porque a gente já teve uns probleminhas com o nome, a gente teve alteração de documentos, então... São muitos dados, né? Por causa do meu nome, na verdade, porque o meu nome é muito grande, né? Então acabamos tendo problema. E como é um documento que você vai usar internacionalmente, não pode ter nada errado, então tem que se atentar a todos esses dados. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas foi um processo que durou mais ou menos 4 a 5 meses e ficou 10 mil, quase 10 mil reais na época, né, 2022, então mais ou menos 5 mil reais por animal. Então, a primeira coisa é encontrar uma clínica veterinária, de preferência que já tenha feito esse procedimento, e você vai agendar para colocar um microchip. Esse microchip é como se fosse um grãozinho de arroz que vai colocar aqui no dorso do animal, um procedimento super tranquilo, demora assim 10 segundos mesmo, os gatos, mesmo não sendo acostumados, eles aceitaram, foi bem tranquilo mesmo, e ali naquele momento você tem que checar se esse microchip ele é um certificado, né, um certificado da União Europeia. Se o seu médico já tiver feito isso, ele vai saber qual que é, senão você que tem que procurar. Sim, e uma coisa interessante também que você falou, tem vários microchips que são certificados, mas tem uns que são aceitos pela União Europeia, que é um modelo específico, tem outros que são aceitos em outros lugares, então tem que verificar qual que é aquele que é recomendado para colocar para o lugar que você vai. Exato, exatamente. Então, depois a gente fez a vacina da raiva. A vacina da raiva, ela é uma coisa, foi o exame depois que foi mais complexo, porque primeiro, ele dá a vacina, depois de 21 a 30 dias, você tem que voltar com o seu animal, ele vai tirar sangue, ele pode tirar sangue geralmente da jugular, ou ele pode tirar da patinha também, no nosso gato ele acabou tirando da patinha, coxinha, né? Da coxinha, exato. E esse processo para tirar sangue no nosso gato, porque ele é um gato bem arisco, foi bem difícil, então a gente teve que sedar, e é óbvio que sedar não tá incluso, então também tive que pagar para sedar. A Margot, que é mais tranquila, foi rápido, tirou o sangue. Aí esse sangue ele manda para um laboratório, e esse laboratório ele vai atestar como se a vacina deu certo, né? Você tem uns anticorpos da doença. Sim. Você tem que dar a vacina, esperar esse prazo, se eu não me engano é 21 a 30 dias, e retirar o sangue e mandar para esse laboratório. Nesse momento, o meu nome estava errado. Então, esse certificado eu tive que devolver e pedir um outro certificado por conta do nome. Então, aí também foi mais tempo. Por isso que é muito importante ter tempo para fazer isso. E a gente dividiu também as tarefas, né? Essa parte de cuidar dos documentos dos gatos e cuidar dos documentos do intercâmbio. Então, a gente recomenda muito isso, principalmente quem estiver fazendo em casal. Um ficar responsável por umas coisas e outro ficar responsável por outras. Porque todo documento que vai e volta, você tem que conferir nome por nome, pegar o documento mesmo. Mesmo que seja o seu, você fala, não, tá tranquilo. Mas olhar número por número, nome por nome, ver se tá certinho. Porque se for errado, depois pra trocar é muito complicado e é tudo muito caro. E não adianta você contar que o seu veterinário vai estar atento a tudo isso. Você tem que estar atento a tudo isso. Então, cheque mesmo várias vezes o documento, olha os números, se tá certo o número do microchip, se tá certo o seu nome, tudinho. Depois, você vai ter que observar a quarentena. Então, você tem que ter 90 dias da coleta de sangue até a entrada do CVI. Então, você tem que comprar a sua passagem planejando esses 90 dias. Você tem que observar esses 90 dias. E como que funciona esse da CVI? Quando tiver 10 dias antes da sua viagem, né? Por exemplo, você vai viajar no dia 30 de janeiro. Por exemplo, você já marcou sua passagem para o dia 30 de janeiro.
Você vai ligar no seu veterinário, agendar para fazer o atestado de saúde. Ele vai fazer o atestado de saúde, você vai ter que levar os seus animais lá para testar que os gatos estão bem. Esses documentos você vai levar na Vigiagro da sua cidade e aí ele vai te dar a CVI, que essa CVI você vai apresentar na hora que você entrar com os gatos lá no aeroporto. E no país também. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que avisar o país para onde você está indo que você vai entrar, qual que é o seu voo e qual é a data que você vai entrar com seus animais. E quais são os animais. Se são gatos, se são cachorros, qual que é o nome dos animais. Tudo isso você tem que avisar. Pelo menos na Irlanda você tinha que avisar. A gente teve um problema com o voo, então eles não conseguiram fazer essa checagem na Irlanda. Mas eles fizeram em Portugal, porque a gente entrou por Portugal. Então a gente acabou entrando pela cidade de Porto e a veterinária estava lá. Você também paga para ela fazer esse atestado, eu não me lembro, acho que foi uns 60 euros mais ou menos. Então ela olha os animais e olha toda essa documentação. Então não pense que você vai passar abatido, né? Mesmo que você não consiga, porque o meu voo atrasou, então eu perdi aquela... Eu tinha mandado e-mail, tinha feito certinho, só que como o voo atrasou, eu perdi aquele agendamento lá na Irlanda. Mas quando você entra na União Europeia, o primeiro país pelo qual você passar mesmo ali para entrar, eles vão checar todos esses documentos, vão olhar os animais, então esteja com tudo certinho. E essa checagem eles também cobram, porque é o veterinário que faz. E não manda esses documentos na bagagem despachada, deixa na bagagem de mão com você. E outra coisa também que é importante é verificar qual voo que você vai chegar na Irlanda, porque tem voo que passa por Paris, ou passa pela Alemanha, ou passa pela Inglaterra, que você não pode entrar com animal. Então tem que ficar ligado nisso. Então você tem que ir e ter uma escala, conexão, num país que aceite animal. Levar um animal do Brasil para a União Europeia é bem complexo, porque eles são bem chatos, né? Então, como vocês puderam ver, eles exigem bastante coisa. Quando a gente foi da Irlanda, né? Quando a gente veio da Irlanda pra cá, já foi muito mais tranquilo, até porque a Irlanda é um país que tá radicado a raiva, então eles nem se preocupam tanto com isso. Mas do Brasil pra qualquer lugar, pro Brasil acho que não ter radicado a raiva, ainda ter muitas doenças. Por conta de uma zona tropical também, mas vindo do Brasil já é o dobro de exigência. Então, exato, exatamente. O brasileiro tá acostumado já, né? Outra coisa que vocês têm que observar é a caixinha de transporte. Como os nossos gatos eles estavam com peso adequado, menos de 10 quilos, isso depende também da sua companhia aérea. 10 a 8, tá? De 7 a 10, né? Depende da companhia aérea. Tem companhia que aceita 10, até 10, tem companhia que aceita até 8. Com o peso da caixinha. Então, se o seu gato ou seu cachorro estiver meio gordinho, já botar ele numa dieta. E aí você tem que comprar uma caixinha no caso. Se você vai levar ele embaixo, tem que ser uma caixinha rígida. Né? Se ele não tiver o peso, você vai ter que levar embaixo. No cargo, né? No cargo, exato. Agora, se ele tiver com peso, você pode levar ele com você na cabine, que foi como a gente fez, numa caixinha maleável como essa, que a gente colocou debaixo do banco. Essa caixinha a gente comprou na Amazon lá na Irlanda, então acho que não vai ter na Amazon do Brasil. Foi mais ou menos uns 40 euros, mas na Amazon do Brasil deve ter também. Eu vi hoje no Mercado Livre pra achar as caixinhas que a gente comprou e não tinha, mas tinha igualzinha essa. E essa aqui dá pra colocar na mala e você coloca em cima. Porque depois que você passa da checagem do raio-x, você já não tem mais carrinho. Então pra você levar eles e segurar suas malas vai ser bem complicado. Então se você comprar uma dessa que tem essa alcinha aqui, você coloca em cima da bagagemzinha de mão, que vai com você, uma linha de 10 quilos, e daí fica bem mais fácil, bem mais prático. Essa caixinha aqui eu achei que foi que compensou bastante. Quando a gente veio do Brasil, a gente tinha comprado no Mercado Livre outras caixinhas, mas a gente descartou porque os gatos fizeram xixi. E aí a gente tá só com essa aqui que tá novinha. A gente tinha colocado o tapetinho, mas mesmo assim não deu certo não. Encharcou o tapetinho, ficou fedida depois. A gente acabou largando mão. A gente lavou, uma a gente tentou lavar, mas de gato, xixi de gato pega muito, então a gente largou mão. Uma coisa também que é importante é você comprar com antecedência, pelo menos uns 30 dias. Porque o seu gato ele tem que acostumar com aquela casinha. Principalmente gato que não gosta de sair, que não gosta de viajar, que não gosta das coisas, cachorro mais tranquilo. Mas gato, você tem que acostumar, o gato ele tem que estar acostumado, porque no dia você não vai conseguir enfiar ele nessa casinha se ele nunca viu. Sim, então, e às vezes ele fica muito estressado, você tem que retirar ele da casinha na hora que você for passar no raio-x, você tem que passar com ele no colo e você colocar a casinha junto com as suas coisas para passar no raio-x. Então se ele estiver bravo, se ele não estiver acostumado, ele vai arranhar e vai dar muito problema. Uma dica também, corte a unha do seu gato. A gente não corta a unha do gato do Miguel, até pra defesa dele. Mas antes de viajar, corte a unha, porque que nem o Murilo falou, na hora que você passar no raio-x, você vai ter que colocar no seu colo e aí ele vai te arranhar, porque ele vai estar com medo, ele vai estar estranhando. Então... Em Portugal tava tendo até um exame de droga, então tinha uma varetinha assim, com um policial lá, e daí ele tinha que passar nas patas do gato. Nossa, verdade. Então isso daí foi bem estressante pro Miguel. O Miguel arranhou bastante e tal, até machucou meu braço, mas cortar a unha e acostumar ele é essencial. E uma coisa também que é importante que a gente não falou, você não pode, o seu animal não pode estar sedado na hora da viagem. Então tem gente que dá remédio, o gato fica sonolento. Em tese, isso você não pode fazer. Eles podem falar pra você descer do avião, você não vai poder viajar com esse animal. Porque tá escrito lá que o animal não pode estar sob nenhum efeito de substância. Tem gente que acaba fazendo esse procedimento porque o gato é muito bravo, muito nervoso,
Mas a gente comprou assim, um óleozinho só pra passar neles, depois a gente até pode mostrar esse óleozinho que a gente comprou pra eles ficarem mais calmos. Mas você não pode entorpecer o animal, assim, dar um medicamento pra ele dormir, nada disso. Bom, agora vamos falar de como que a gente fez para trazer os nossos gatos da Irlanda para o Canadá. Foi muito mais tranquilo, a gente já sabia onde que a gente tinha que ir, com quem que a gente tinha que falar. Nós encontramos também uma coisa que fez muita, mas muita diferença. Nós achamos uma clínica que tinha uma veterinária brasileira, ela tinha muito jeito com os gatos, então foi assim, foi outra experiência pra gente, foi muito melhor do que da primeira vez quando a gente trouxe eles pra Irlanda, quando a gente saiu do Brasil. E isso ajudou muito a gente, deu muita tranquilidade pra gente. É porque o nosso gato macho, ele é meio chato, assim, ele é muito bravo, ele não é acostumado com pessoas pegando nele. Então, se a pessoa não tiver trato com gatos, acaba que a gente teve um veterinário assim, né, um irlandês, foi uma experiência muito ruim, porque ele não tinha trato com gato, e ele até quis não dar o atestado de saúde, porque ele achou que o Miguel tava com dor, porque o Miguel tava sendo bravo e não queria que ele encostasse, mas o Miguel tava sendo só o Miguel mesmo, ele não gosta que encosta. Sim, e antes ele era pior. Então... É verdade. Mas eu acho que essa questão do veterinário ter o trato com o gato, eu acho que é muito importante, porque a gente também teve a mesma questão no Brasil também para fazer os procedimentos, teve que colocar aquele negócio de máscara no gato, foi bem traumático assim pro gato, então são procedimentos que a gente não recomenda. Nós marcamos então a consulta com a doutora Júlia lá em Dublin, lá em Cabra, para quem estiver em Dublin, daí chama Vet Cabra, e para fazer os passaportes deles e para também dar as vacinas que forem necessárias para trazer para cá. No site do Canadá, o Canadá é muito tranquilo, então tem tudo no site. Às vezes a gente ficava buscando informação e falava não tem completo isso, Porque era pouco requisito. Porque era pouco requisito, e quando você tem o passaporte europeu de pet é muito mais tranquilo também, muito mais fácil, é um documento válido de saúde deles. Então a gente foi lá para fazer os passaportes deles, da União Europeia, passaporte pet, e também das vacinas. Porque a vacina da raiva ela é válida por 1 ano, né amor? É, mas a gente tinha deixado de dar a vacina. Você tinha que renovar. Só que uma coisa também que ela explicou pra gente, que a vacina da raiva pode ser que ela dê um tumorzinho depois. Então é aconselhável que seja dada a vacina na patinha, né, em uma das patinhas, porque caso aconteça algum problema, Deus me livre, você pode fazer uma amputação e o gato ter uma qualidade de vida ainda. E ficou 377 euros esse serviço, que é a primeira consulta com a vacina de raiva e os passaportes. Bom, depois disso, nós fomos comprar as passagens para eles e a gente olhou várias companhias aéreas. Algumas companhias aceitavam, outras não. Tem que ficar atento também com relação, como o Canadá é um país que faz muito frio, tem épocas do ano que eles não levam animais no porão, no cargo, serviço de cargo. Então tem que ser só em cima. A gente escolheu a Air Canada, é uma companhia que a gente gostou muito. Eu gostei bastante. Tem um serviço muito bom. A gente viu muito review ruim, também a gente até ficou com medo, mas deu certo, o nosso voo foi tudo tranquilo, assim, foi nossa bacana. Experiência foi ótima, Nossa experiência não foi temos nada do que reclamar. Sim, o serviço de bordo é muito bom. Tinha outros animais também, e a gente viu a tripulação assim, bem tranquila, bem amistosa com os animais. Tinha um cachorro e acho que tinha 3 gatos também no voo. Sim, pertinho da gente. Sim. Bom, comprar as passagens foi 75 euros por gato. Engraçado, foi mais barato do que Sim. do Brasil pra Irlanda. Mas o voo foi mais caro porque a gente conseguiu um voo direto. Isso é uma coisa meio difícil de, né, para algumas pessoas o voo direto é o mais caro. Só que como a gente já tinha tido uma experiência muito ruim porque a gente teve que ir do Brasil para Portugal depois para Dublin e isso deu um problema, a gente preferiu pagar mais caro e não ter nenhum problema. Então nosso voo era de 9 horas, foi um voo direto, assim, sem nenhuma intercorrência, não teve que parar em outro lugar, descer os gatos, fazer nada disso. Foi super tranquilo, então se você puder pegar um voo direto, é maravilhoso. É aconselhável, porque não só por questão dos gatos, mas não sei, parece que no Brasil você não tem muito problema quando você voa interno, sabe? Você vai para uma cidade, para outra, mesmo que tem escala, conexão, me parece que o sistema aéreo é bem tranquilo. E quando a gente foi para Irlanda, foi muito ruim. A TAP é terrível, é muito bagunçado. A gente chegou, o voo cancelou no meio do voo, voltou para uma cidade do interior de Portugal, que é Porto. Esse lugar não tinha voo para Irlanda. A gente foi realocado para um outro voo para voltar para Lisboa, para depois pegar um voo e ir para Irlanda. Eles não ofereceram hotel. Na verdade, eles falaram que a gente podia pegar um hotel na cidade, só que era no interior, não tem nada. E que depois eles iam reembolsar. Eles estavam relocando a gente para qualquer lugar, qualquer voo. Teve gente que foi pra Inglaterra, mas a gente não podia entrar na Inglaterra porque não tinha autorização. Eles não tinham cuidado nenhum, porque como a gente estava com os gatos, a gente não podia entrar em certos países que não receitam. Que eu não tenho certeza agora, mas 90% de chance que era Alemanha, Inglaterra e Paris. Isso é uma coisa que foi bem impactante pra gente, assim, a gente não recomenda TAP de jeito nenhum. Se for a única que tiver, tudo bem, mas a gente não recomenda.
Bom, aí tivemos a segunda consulta. Nessa segunda consulta, a gente queria marcar com a doutora Júlia. Só que o que acontece? Eram 10 dias antes do embarque, porque eles pedem um certificado com no máximo 10 dias de antecedência, certificado de saúde, para você embarcar com o seu pet. O veterinário certificando que o pet está saudável para embarcar. Nosso online não tinha horário com a doutora Júlia. E a gente tinha uma outra consulta com a CVI da Irlanda, que é a Agência de Agricultura da Irlanda. É tipo a Vigiago. É tipo a Vigiago da Irlanda, então não ia bater as datas. Então, essa segunda consulta a gente não ia conseguir marcar com a doutora Júlia. Sim. E a gente marcou com um rapaz lá, e foi bem complicado também, porque ele não tinha jeito com o gato. Era difícil porque o Miguel era um pouco arisco e ele vinha na frente do animal, assim. Eu não sou especialista, mas eu já vi gente que tem trato com gato e gente que não tem. Então eu sei mais ou menos o que eu tava falando. A gente é tutor de gato há quase 10 anos, né? Então a gente... Exatamente. A gente é tutor de gato há 10 anos. Então a gente sabe quando a pessoa tem trato com gato, entende do animal e quando a pessoa já é meio generalista, assim. Então foi bem complicado. Ele não queria dar o atestado de saúde pro Miguel, porque ele achou que o Miguel tava com dor, porque o Miguel era bravo. E foi bem difícil essa parte, porque o prazo que tava lá da Vigiago da Irlanda, do Ministério da Agricultura da Irlanda, era 2 meses de antecedência. Então você tinha que levar lá com 2 meses. Uma coisa que não bate muito, fica meio sem sentido, porque é 10 dias para você embarcar o certificado carimbado por eles, certificado de saúde. E o appointment deles é no mínimo 2 meses antes de antecedência, então você tem que ter muita antecedência. Mas deu certo, a gente ligou, a gente conseguiu ir num outro condado, que era Kildare, e nós fomos lá numa outra cidadezinha e conseguimos... Levamos o atestado de saúde feito pelo médico. Sim, levamos o E atestado. aí eles só carimbaram lá. Só que carimbado, foi bem tranquilo. E pra quem tá nessa mesma situação, ou quer vir pro Canadá ou pra outro lugar e tá na Irlanda, tenta vários lugares, tenta vários números, vários horários também. Não dá muita bola pro site, porque não é muito atualizado. Informatização não é o forte. Então, tenta, porque foi bem tranquilo. Chegando lá, tinha 2 pessoas e não tava busy, não tava corrido. Então, às vezes você desanima muito. No condado de Dublin, não conseguia nem falar. Ligando no de Kildare, foi praticamente no mesmo dia a gente conseguiu resolver. E a gente tava até com medo, porque a gente morava num outro condado e chegar lá de um condado diferente, eles não quiserem atender. Mas foi bem tranquilo. Bom, feita essa parte, carimbado, a gente só esperou pra viagem. Essa casinha que a gente mostrou é uma casinha bem arejada. Ela tem telinha aqui, dos lados, em cima também. Ela abre dos lados, abre na frente, abre em cima. Sim. Bom, esse daqui é o sprayzinho que a gente comprou no Brasil ainda. Que ele tem um cheirinho, o veterinário falou que acalma os gatos, que dá uma sensação de tranquilidade pra eles. Então sempre quando a gente viaja, a gente leva ele e espirra um pouquinho. Ele tem um cheirinho, mas é bem fraco, dá pra espirrar dentro do avião, ele espirra dentro do avião, assim, dentro da casinha pra dar uma acalmada. E essa casinha ela é bem arejada, mas a Margot ela ficou muito irritada e ela queimou o nariz dela aqui, porque ela queria sair de todo jeito. Só que tem uma coisa boa também, essa casinha ela é muito forte, né? Então, a Margot, ela é muito serelepe. E ela escapou no voo da Gol. E ela também quebrou o zíper da outra bolsa. casinha. E o que mais que ela fez? Só isso. Só. É que eu tava com a Margot e o Murilo, cada um tem que levar um gato, né? Então eu tava responsável pela Margot e o Murilo responsável pelo Miguel. E eu tava lá com a Margot debaixo do banco, nem... De repente a Margot escapou. Ela quebrou isso aqui de tanto ficar metendo a cara e saiu da casinha. Só acho que o Miguel, o que o Murilo segurou. Ela puxava. Ela quebrou o zíper. O zíper era da outra casinha, não era dessa. Então dá uma verificada se esse zíper é bom da casinha que vocês forem comprar. E, bom, eu acho que a tela é uma questão boa que fica bem arejado. Só que no voo tem ar-condicionado. E de vez em quando vai estar frio também, se vocês estiverem indo para Irlanda. Então, bem fresquinho, às vezes você vai pegar um táxi de madrugada, assim. Então fica meio frio pra eles. Eu acho que não precisa tanta tela, mas a tela tem que ser forte. Porque a Margot, ela quase rompeu a tela, não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui que a Margot fez, ela usou uma vez essa casinha. Então se tivesse usado mais vezes, Não teria aberto. ela já não dá uma casinha tão segura. Então ela rompe. E é uma tela bem forte. Então se tiver telinha dos lados aqui assim, e em cima acho que não é bom ter, porque eles ficam olhando, eles ficam com dó, chamando a gente. Fica um pouco de manha. Mas no restante ela é boa. Ah, uma coisa também muito bacana é a questão do tamanho da casinha. Na companhia aérea, cada companhia aérea tem um tamanho, e dependendo do avião também, ela tem um tamanho diferente. Só que nenhuma das vezes que a gente voou com eles, eles conferiram assim, o tamanho,
pegaram e colocaram uma fita medindo. Então, se você comprar uma casinha um pouco maior, achar uma que seja um pouco maior... Mais maleável, né? Que seja maleável. Em cima tem que ser maleável. Eu acho que compensa você comprar, porque eles ficam mais confortáveis, mais tranquilo. O Miguel, que é um pouco maior, ele fica mais tranquilo, ele deitou. A Margot, ela é mais leve, ela é menorzinha, só que ela é mais alta. Então, nessa casinha aqui, ela ficou bem apertadinha, ela ficou bem incomodada. Um resumo, o que você acha? Valeu a pena trazer ou não? Eu não imagino a minha vida sem os gatos. Eu acho que, principalmente na Irlanda, que teve aqueles momentos de inverno e meio deprê, que o clima da Irlanda é bem ruim. Eu acho que eles foram, assim, os melhores companheiros, porque realmente a gente considera eles família, então, por mais que seja complexo, difícil e caro, valeu muito a pena. A gente chegou a cogitar, antes a gente tava com medo, porque tem uma crise imobiliária muito grande na Irlanda e com pet dificulta muito. E a gente chegou a cogitar se era o melhor para eles, levar eles e eles viverem meio recluso, viver num quarto, viver numa casa pequena. Mas mesmo que a gente levou, a gente falou, vamos levar eles, vamos fazer esse esforço, porque a gente é uma família, a gente é junto, nós 4, então vamos levar eles com a gente. E no começo foi difícil adaptar, a gente dividiu casa, mas em nenhum momento a gente se arrependeu de ter trazido, né? Não. Nenhum momento. Porque no começo vai ser bem turbulento, vai ser bem difícil, tanto pra gente se adaptar, tanto pra eles também. Mas uma hora a água se acalma, uma hora acaba a tempestade, e daí você fala, putz, e agora? Como que eu vou voltar pro Brasil pra pegar eles e trazer, entendeu? E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só mostrando como foi achar acomodação na Irlanda e depois aqui no Canadá. Porque também foi alguns perrengues, né? Então a gente tem algumas dicas pra dar. Então se você quiser, comenta aí que você quer um vídeo de como é encontrar acomodação com pet. Encontrar acomodação, olha, é o ouro, hein? É outra história. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou, é só deixar nos comentários que a gente vai tentar ao máximo responder todas as dúvidas. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram também. O meu é @ThaísNayala com 2 As no final. E o meu é murilo.asmmartins. Vai ter o link embaixo. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.